No contexto histórico, o modernismo foi um movimento marcado pela inovação, que teve início em 1922 e ocorreu um evento que inaugurou o modernismo no Brasil, que foi a Semana da Arte Moderna, que teve um caráter artístico e antiacadêmico. E como principais artistas nós tivemos a Tarsila de Amaral e Oswald de Andrade. Porém, as guerras tiveram impactos no surgimento do modernismo no Brasil, que seriam a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que acabaram desencadeando mudanças sociais, culturais e políticas e acabaram levando novas expressões artísticas que pudessem refletir a incerteza do mundo moderno. Por conta dessas guerras, a sociedade acabou tendo diversos questionamentos com as tradições e valores antigos, que acabou influenciando para o surgimento moderno. Já nas obras modernistas apresentaram características nacionalistas e críticas sociopolíticas, assim como na poesia, que predominava a liberdade formal e os versos livres. Histórias do Brasil, Pero Vaz de Caminha. A descoberta. Seguimos nosso caminho por este mar de longo, até a oitava da Páscoa. Topamos aves e ouvemos vista de terra. Os selvagens. Mostraram-lhes uma galinha, quase haviam medo dela, e não queriam pôr a mão, e depois a tomaram como espantados. Primeiro chá. Depois de dançarem, Diogo Dias fez o salto real. As meninas da Gare. Eram 3 ou 4 moças bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas que de nós as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Vamos falar agora sobre a obra de Oswald, Poesias Reunidas. O primeiro poema é História do Brasil, Pero Vaz de Caminha. A obra de Oswald foi feita por remontagem, ou seja, ele selecionou ou recortou frases da Carta de Caminha, transformando o texto em um poema. Analisando alguns títulos, observamos algumas coisas, como por exemplo, o título A Descoberta desacraliza o fato histórico, que trata o descobrimento como uma ironia, como se a chegada dos portugueses fosse um acaso. E em Os Selvagens, a ideia de ferocidade do título é totalmente negada no poema. Na verdade, eles têm medo de uma galinha. Enfim, de forma geral, seu objetivo era satirizar o conteúdo da Carta de Pero Vaz de Caminha. E algumas características dos poemas de Oswald são inovação estética, mais liberdade formal e uma crítica à tradição literária. Essas eram características marcantes do modernismo, já que ele vem quebrando os valores estéticos do passado. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco, da nação brasileira, dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Bom, agora eu vou falar sobre a obra Pronominais. O poema foi escrito em 1925, então ele se passa na primeira fase do modernismo brasileiro, e que foi caracterizada justamente por romper com os padrões de expressão artística que haviam sido feitos anteriormente. O Oswald faz isso nesse poema por meio do uso da linguagem, que ele abandona a herança academicista portuguesa que vinha sendo utilizada no Brasil, trazendo uma linguagem muito mais coloquial e informal. E o poema todo é sobre um questionamento de existe certo ou errado na linguagem? Porque o Brasil é um país que tem muita variação linguística e não necessariamente isso está errado. E muitas pessoas julgam como errado uma coisa que é simplesmente natural de um país que tem muitas culturas dentro dele. Então, quando ele diz dê-me um cigarro e no final do poema ele diz me dá um cigarro, ele está contrapondo 2 pontos, que é o que os gramáticos dizem que está certo e o que a própria população usa no dia a dia, porque as pessoas elas não falam exatamente como manda a norma padrão. Isso não está errado. Então, é sobre isso que o poema fala, sobre esse questionamento de é necessário seguir um padrão linguístico num país que tem tantas culturas assim, sendo que não é. Essas obras têm em comum a preocupação do Oswald de Andrade em explorar a história e a identidade brasileira, especialmente em relação à colonização e interação entre diferentes culturas. Ela celebra elementos nativos e tradicionais, ao mesmo tempo que questiona e critica o impacto da colonização europeia sobre o Brasil, refletindo sobre a miscigenação e a diversidade cultural, como aspectos fundamentais da identidade nacional. Isso se liga ao modernismo porque faz críticas sociais, é nacionalista e também tem uma liberdade formal na expressão. Essas obras têm em comum a preocupação do Oswald de Andrade em explorar a história e a identidade brasileira,
especialmente em relação à colonização e interação entre diferentes culturas. Ela celebra elementos nativos e tradicionais, ao mesmo tempo que questiona e critica o impacto da colonização europeia sobre o Brasil, refletindo sobre a miscigenação e diversidade cultural, como aspectos fundamentais da identidade nacional. Isso liga ao modernismo porque faz críticas sociais, é nacionalista e também tem uma liberdade formal na expressão. Essas obras têm em comum é a preocupação do Oswald de Andrade em explorar a história e a identidade brasileira, especialmente em relação à colonização e interação entre diferentes culturas. Ela celebra elementos nativos e tradicionais, ao mesmo tempo que questiona e critica o impacto da colonização europeia sobre o Brasil, refletindo sobre a miscigenação e a diversidade cultural, como aspectos fundamentais da identidade nacional. Isso liga ao modernismo porque faz críticas sociais, é nacionalista e também tem uma liberdade formal na expressão. Essas obras têm em comum é a preocupação do Oswald de Andrade em explorar a história e a identidade brasileira, especialmente em relação à colonização e interação entre diferentes culturas. Ela celebra elementos nativos e tradicionais, ao mesmo tempo que questiona e critica o impacto da colonização europeia sobre o Brasil, refletindo sobre a miscigenação e a diversidade. Agora vamos comparar a adaptação com o original. O refrão da Estácio de Sá é: me dê, me dá, me dá, me dê, onde for eu vou com você. Já o original é: dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. A ligação está no primeiro e no último verso. Dê-me um cigarro e me dá um cigarro. Esse é um exemplo da diferença entre a língua culta e a informalidade do uso das palavras que nós usamos no nosso dia a dia. O país totalmente dominado. Os meus caminham com os ratos. Isso acontece desde o passado. Os nossos se foram enforcados. Tudo isso por soldados mal amados, infelizmente bem armados. Vem pra cima, soldados, meus gritavam, mas nunca eram escutados. Nosso povo sempre foi batalhador, porém seu opressor sempre foi um agressor. Roubou-nos, usou-nos e até nos matou. Apenas sugaram-nos sem pudor. Nos chamaram de pecador. Até hoje sofremos a dor. Nos veem vencer, chegam a gritar, mas em suas almas vão sempre julgar. Trouxemos uma questão de vestibular da PUC 2013 sobre o poema Pronominais, que acabamos de ler. A questão diz o seguinte: todas as afirmativas estão corretamente associadas ao poema e o seu contexto, exceto A. O poema centraliza o seu debate na desvalorização da profissão do professor, o que está errado, já que em momento algum o poema desvaloriza a profissão. B. Na pequena cena apresentada, o poema introduz o discurso direto, ainda que sem a pontuação convencional, o que está certo, já que o início "dê-me um cigarro" é um discurso direto. C. Uma das marcas da poesia de Oswald de Andrade, perceptível em pronominais, é o combate às convenções linguísticas. O que está correto, já que é perceptível o combate a um padrão linguístico, querendo mostrar uma situação cotidiana. D. Algumas características marcantes do modernismo brasileiro estão presentes no poema de Oswald de Andrade. E está correto, porque podemos observar uma característica do modernismo nesse poema, que é a linguagem coloquial, próximo à fala do povo, assim como os poetas modernistas que defendiam uma linguagem mais simples. E o autor desse poema também escreveu as obras Memórias Sentimentais de João Miramar, Serafim Ponte Grande, Rei da Vela, entre outras. Está correto porque Oswald de Andrade fez essas obras. Então, a resposta dessa questão seria a, que é a única que está errada, já que o poema não tem como centro desvalorizar a profissão do professor. Também selecionamos uma questão de história da UF sobre o descobrimento do Brasil, que está relacionado aos poemas Histórias do Brasil, Pero Vaz Caminha, por Oswald de Andrade. A Carta de Pero Vaz Caminha, escrita em 1500, é considerada como um dos documentos fundadores da Terra Brasília e reflete em seu texto valores gerais da cultura renascentista, dentre os quais se destaca a visão do índio como pertencente ao universo não religioso, tendo em conta a sua antropofagia. Essa está errada, pois na Carta de Pero Vaz Caminha eles não tiveram contato suficiente com os indígenas para descobrir que a antropofagia fazia parte da cultura deles.
B. A informação sobre os preconceitos desenvolvidos pelo Renascimento no que tange à impossibilidade de se formar nos trópicos uma civilização católica e moderna. Essa está errada, pois Caminha acreditava que seria fundamental a introdução de elementos católicos para o povo. C. A identificação do Novo Mundo como uma área de insucesso devido à elevada temperatura que nada deixaria produzir. Caminha cita em sua carta que o clima é bom e que a Terra parece ter grandes possibilidades agrícolas, por isso, essa alternativa está errada. D. A observação da natureza e do homem do Novo Mundo como resultado da experiência da nova visão do homem, característica do século XV. Essa está correta, pois diante desse descobrimento, eles se depararam com um mundo novo no qual não conheciam. E. A consideração da natureza e do homem como inferiores ao que foi projetado por Deus na Gênese. Essa está incorreta, pois eles tinham uma visão do paraíso sobre a América. Então, o gabarito dessa questão é a letra D, que é a correta.